Meu nome é Hugo Pereira do Amaral, eu nasci em 1942, entrei na universidade em 1964, na área da administração, da reforma universitária na administração, professor Luiz Pimenta. E comecei minha atividade propriamente como professor em 1966, no colégio universitário. Bom, eu primeiro queria fazer algumas observações preliminares a respeito de como que eu vejo esse depoimento. A primeira observação que eu vou fazer é a seguinte: minha memória está fraquejando muito, então vou seguir um roteiro. Eu penso o seguinte, que um depoimento desse tipo não deixa de ser um exercício de natureza autobiográfica. Ora, a autobiografia é um gênero que favorece muito a ilusão e a mentira. Não a mentira deslavada, evidentemente, mas a mentira dissimulada. A mentira em que a gente vê, por exemplo, a nossa própria vida acadêmica como uma sucessão de temas, de uma temática, digamos assim, logicamente concatenada. Mas a vida acadêmica é vida. E como vida, ela é cheia de vacilações, de hesitações, de erros, de progressões, mas de recuos também. Então, eu tenho uma visão bastante crítica da natureza desse gênero do depoimento, apesar de eu reconhecer que é uma iniciativa que tem também seus méritos. Eu acho que o maior risco de um depoimento é da gente projetar uma coerência que é, na verdade, mais retroimaginada do que propriamente vivida. Talvez, uma sugestão que eu daria, talvez é de substituir o depoimento por registro das coisas que foram feitas, sem, digamos, nenhum esforço de concatená-las, de dar a elas, digamos, uma coerência, que é uma coerência que pode ser em grande medida mítica, nesse sentido de falsa. Segunda observação preliminar que eu desejo fazer é a seguinte: eu fui fundamentalmente um professor, mas nunca me considerei, a rigor, um filósofo ou um cientista político. Eu sou um professor e, sem falsa modéstia, um modesto professor. Eu sempre distingui na minha atividade docente a transmissão da criação. Eu tentei transmitir o melhor que eu pude, de instruir o melhor que eu pude os meus alunos, mas eu tenho plena consciência de não ter criado nada de relevante na filosofia política, na filosofia em geral e, evidentemente, nas ciências sociais, que sempre estiveram muito presentes na minha atividade. Agora, eu simplesmente transmiti e instruí, mas é necessário qualificar um pouco mais a ideia da criação. A ideia da criação e da originalidade, ela também tem um componente mítico, no sentido de um componente falso. Não existe propriamente, sobretudo na área da filosofia, na área das letras, originalidade, digamos, absoluta. Nós estamos enraizados, ou devemos estar enraizados, numa longa tradição. Mas a gente sabe também que, mesmo que a originalidade não seja um predicado absolutamente preciso, a gente sabe perfeitamente quando a gente se defronta com um grande filósofo e com uma grande obra filosófica. E com um certo esforço, não é difícil também explicitar os critérios que conferem a essa pessoa, filósofo, a essa obra, a obra filosófica, o predicado da originalidade, certa originalidade e da criação propriamente dita. Eu vou apresentar para vocês, eu organizei essa exposição pensando em identificar as matrizes, nesse sentido, das fontes de influência que eu sofri durante a minha vida.
quais foram as influências determinantes que, na minha avaliação, incidiram na minha experiência como professor. A primeira matriz foi o cristianismo. Incomparavelmente, a mais profunda e permanente influência que eu tive. Mas um cristianismo num sentido muito preciso. Primeiro, que a história da humanidade, a nossa história, ela tem uma dimensão imanente e, ao mesmo tempo, uma dimensão transcendente. E a fé que me foi transmitida, primeiro pelos meus pais, mas, sobretudo, depois na universidade, pelo padre Cláudio de Lima Vaz e, na Bélgica, o Jean Ladrière, é uma fé que deve ser uma inspiração, mas não uma diretriz a orientar a ação política, como atualmente hoje no Brasil a gente está percebendo que está na ordem do dia, né? Está na desordem do dia, né? Na minha geração, é claro que essas influências essas matrizes, elas evidentemente não são originais, são matrizes que foram compartilhadas por toda a minha geração, em grande medida. Mas dois princípios se destacaram da influência do cristianismo que eu sofri. Primeiro, o princípio da laicidade. E, em segundo lugar, o princípio da autonomia. O princípio da laicidade exige uma nítida separação da religião e da política. A política tem uma certa autonomia. E toda vez que ela é politizada religiosamente, ela deixa de ser uma política no sentido laica e com certa autonomia. O princípio de autonomia, ele conota também uma outra realidade. É que nós é que nos damos as nossas leis. As nossas leis não são outorgadas de fora, elas são consensualmente estabelecidas por nós. E aí é que eu penso que radica, no sentido forte do termo, o conceito de cidadania. O conceito de cidadania no Brasil adquiriu uma certa expressão equivocada. É quase como um conceito de mercado. Você tem a impressão que fala assim, a cidadania se manifestou, a cidadania chorou, a cidadania se indignou. Mas não é isso. O conceito de cidadania, ele é amparado nesses dois princípios constitutivos, a meu ver. O princípio da laicidade e o princípio da autonomia. Concomitantemente a essa visão da política e dessa dissociação, pelo menos imediata, da religião e da política, também em parte da minha geração, nós ficamos muito atentos ao papel das instituições sociais e das instituições políticas e das instituições religiosas também, na mediação da vida humana. Nessa matriz, essa influência do cristianismo, eu tenho de destacar aqui a importância que teve na minha vida e na minha geração a obra do padre Henrique de Lima Vaz. É com certa emoção que eu evoco o primeiro encontro que eu tive com o padre Vaz. Eu morava no Rio de Janeiro em 1960 e 61, eu fui membro da equipe nacional de GEC, e em 1960 eu fui a Nova Friburgo, porque em Nova Friburgo você tinha um departamento de filosofia e um departamento de teologia. Eu era uma sumidade na ignorância, né? E eu tinha 17 anos e o padre Vaz me acolheu de uma forma extremamente generosa. Eu me lembro que ele tinha uma escuta muito assim atenta, mas deu também uma orientação muito segura do ponto de vista bibliográfico e também do ponto de vista das exigências da atividade filosófica. Eu me lembro de uma recomendação que ele me deu nesse primeiro encontro e que serviu assim de uma referência, um parâmetro permanente para mim. Ele dizia o seguinte, que diante de uma obra difícil, mas de grande envergadura, é necessário se debruçar sobre ela, tentar decifrá-la, se possível tentar interpretá-la, e que o confronto com uma obra difícil facilita muito
a leitura das outras obras que não são são obras de menor envergadura. Esse é um exercício acadêmico que para mim presidiu muito a minha vida, e eu cada vez mais eu penso que é um princípio assim muito fecundo para nós, né? Mas aí, o que foi que te moveu, te interessou a ir para a área da filosofia? Como que foi esse percurso? A atividade que eu desenvolvia na militância, que era na Ação Católica, na Juventude Estudantil Católica, e depois na JUC, e depois na Ação Popular. As questões filosóficas se colocavam de uma maneira muito assim premente, sabe? E de uma maneira muito especial, nessa conversa com o Padre Vaz, ela foi muito decisiva para mim, porque foi, sem querer, digamos assim, criar uma idealização, mas eu penso que foi nesse primeiro contato que ele me sugeriu leituras numa área que depois se tornou minha área privilegiada, que foi a filosofia da história, mas especialmente a filosofia política. Bom, nesse período, em 1959, por iniciativa do Betim, que é o Herbert José de Souza, e do Luiz Alberto Gomes de Souza, foi lançado um primeiro livro do Padre Vaz, com o título Cristianismo Hoje. Nesse livro, as questões de filosofia da história e de política estavam muito presentes. A noção central que ele desenvolveu foi a noção de consciência histórica. E uma das sugestões que ele me deu, e que naquele momento foi extremamente útil para mim, foi de fazer uma leitura da obra do Emmanuel Mounier. O Emmanuel Mounier representou, ele e a equipe dele da revista Esprit, eles representaram uma imensa renovação da política francesa e de uma maneira também precisa do cristianismo europeu, sobretudo o francês e o italiano. Emmanuel Mounier tinha uma visão da história em que ele denominava de um otimismo trágico. Quer dizer, ele era otimista porque sem otimismo não se faz nada de grande nesse mundo, né? Mas ao mesmo tempo ele tinha muito presente a dimensão da tragédia da experiência humana. E a dimensão trágica da experiência humana, ela nos foi extremamente útil para nós não cairmos na religião do progresso. Quer dizer, nós tínhamos uma visão em que a ideia do progresso era uma ideia regulativa, mas não era uma religião. Eu lembro que a primeira obra que eu li do Emmanuel Mounier, o personalismo, chama o personalismo, em que ele faz uma caracterização muito precisa, uma fenomenologia, digamos, do mundo contemporâneo e da desordem estabelecida, não da ordem, mas da desordem estabelecida no mundo em que nós vivemos. Eu lembro que eu fiz essa leitura juntamente com o Betinho, que me orientou muito, era mais velho e tinha um convívio muito maior já com essa tradição. Um outro autor que o Padre Vaz sugeriu, que estava emergindo assim na bibliografia, depois de um longo período de silêncio obsequioso, foi a obra do Teilhard de Chardin. A obra do Teilhard de Chardin, eu lembro o livro dele, O Fenômeno Humano, foi uma obra também que eu trabalhei já nesse período com grande intensidade e fui muito ajudado na leitura, porque nós fizemos uma leitura compartilhada com Vinícius Caldeira Brant, que foi uma pessoa também de grande destaque na minha geração. Foi presidente da UNE e o Vinícius padeceu uma perseguição atroz da ditadura militar. Eu comecei a ler também a obra de Jacques Maritain. Quer dizer, quando eu falo comecei, não é necessariamente que eu comecei em 1960. Foi, digamos assim, uma sugestão que eu trabalhei. Lá na equipe nacional, na Ação Católica do Rio de Janeiro, que tinha as equipes nacionais, da JEC, da JOC e da JUC, e da JIC também, eu me lembro
que nós tínhamos muito contato com uma figura que foi uma figura também muito importante na história política do Brasil e de uma maneira muito clara na renovação católica no Brasil, que foi o Dr. Alceu de Amoroso Lima. Eu tive a felicidade de ter alguns contatos pessoais com o Dr. Alceu, não só naquele momento, naquele período, em que, através do Centro Dom Vital, eu me encontrei com ele, mas durante a minha vida eu tive alguns encontros com ele que foram também muito significativos para mim. O Dr. Alceu Amoroso Lima, ele exerceu uma função curiosa no Brasil. Ele exerceu aquela função que os filósofos do enciclopedismo francês exerceram na França. Ele tinha muito contato com os Estados Unidos e com a Europa continental. E, de uma certa forma, ele trazia para o Brasil as ideias que estavam sendo trabalhadas, o pensamento que estava sendo elaborado. De qualquer forma, para terminar essas ponderações a respeito da influência que o cristianismo exerceu sobre mim, eu devo destacar o seguinte, que foi através dessa matriz que eu comecei a me interessar efetivamente pela filosofia política e pela filosofia da história. A segunda matriz foi a literatura. A literatura nós tivemos, literatura brasileira, literatura francesa e parte da literatura russa. É curioso que a minha geração foi uma geração que teve muita sorte, porque quem que me iniciou também a minha geração na leitura, por exemplo, de Dostoiévski, foi o Frei Mateus. O Frei Mateus era o assistente da JUC aqui em Belo Horizonte. E ele tinha um profundo conhecimento da obra de Dostoiévski. Foi quando, por exemplo, Os Demônios, que naquele tempo o título era Os Possessos, mas a tradução do Paulo Bezerra, que é a tradução correta, é Os Demônios. Os Demônios, não sei se vocês conhecem, mas Os Demônios é um livro meio profético, porque de uma certa forma ele antecipa as experiências do totalitarismo na Europa. Tanto o totalitarismo extremado, o totalitarismo nazista, um totalitarismo genocida, como também o totalitarismo stalinista, que não é isento de muitos, que praticou também muitos crimes, mas não são diferentes, são totalitarismos diferentes, porque o totalitarismo nazista afirma e exacerba o princípio da particularidade, quer dizer, nega o princípio da humanidade. O stalinismo, apesar das suas falácias, ele afirma de uma maneira muito precisa o princípio da universalidade. Nesse período da minha vida, eu li uma obra, uns 2 livros, não é propriamente uma obra, do Berdyaev, que era um russo, mas que estava exilado na França. O Berdyaev tem uma análise muito curiosa do marxismo e do comunismo. Ele considerava o comunismo uma espécie assim de seita cristã, nesse sentido que o sentido da história que tem a dimensão transcendente é totalmente imanentizada na experiência do comunismo. Uma coisa, entre parênteses aqui, uma coisa que eu queria também destacar é o seguinte, essa abertura, o princípio da laicidade, o princípio da autonomia, eu penso, né, que invisivelmente favoreceu muito para que a minha geração, que tinha mais ligada ao catolicismo, tivesse muito contato com ateus e respeitando o ateísmo, respeitando o agnosticismo, respeitando outras manifestações da experiência religiosa. Bom, mas retomando aqui a influência da literatura. Na literatura, 2 livros foram fundamentais, aliás, 3 livros foram fundamentais para mim. De Dostoiévski, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov. E a obra também portentosa, mas dentro de uma angulação diferente, do Tolstói. Paz e Terra foi um livro muito lido, muito comentado entre nós. E o grande romance, que é Anna Karenina, que é um livro também magistral, uma outra abordagem
No primeiro são as relações coletivas que estão predominam. No segundo são as relações interindividuais que predominam. Na literatura brasileira, é interessante, eu não sei exatamente como é que está funcionando agora o segundo grau, mas na minha vida havia duas opções. A gente podia fazer o exame científico ou então fazer o clássico. O clássico era basicamente para quem se destinava às humanidades, letras, história, filosofia, etc., ciências sociais. E é interessante que no colégio de aplicação, eu fui aluno no colégio de aplicação e no Rio de Janeiro eu fui aluno no Colégio Franco Brasileiro. E em ambos os colégios dava-se uma grande ênfase à literatura. A literatura brasileira e um pouco a literatura portuguesa, eu já comecei a conviver com ela quando estava no colégio de aplicação. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com a literatura francesa. E havia um estímulo muito grande. Eu me lembro, por exemplo, que nas aulas de português, como era fácil, algumas vezes a professora levava, por exemplo, eu lembro de duas palestras do Manuel Bandeira. Quer dizer, você estava com um grande poeta, né? E ao mesmo tempo você podia dialogar com ele. O Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos. O Carlos Drummond era muito lido, mas nunca houve, digamos, um contato direto com o Drummond. É interessante que em 1960, Simone de Beauvoir e o Sartre estiveram no Brasil. E o Franco Brasileiro, o Colégio Franco Brasileiro, promoveu várias atividades. Eu me lembro, por exemplo, de uma conferência extraordinária, que eu penso que eu entendi alguma coisa, porque eu estava iniciando também na prática do francês, da Simone de Beauvoir sobre a condição feminina, sabe? Ela era uma conferencista impressionante. Ela tinha uma capacidade assim, de exposição muito grande, uma força especulativa extraordinária e uma grande clareza. E era uma mulher extremamente bela também, sabe? Foi também no Franco Brasileiro, curiosamente, que eu comecei a ter um certo contato com a obra do Albert Camus. Eu me lembro, por exemplo, que o Mito de Sísifo foi lido, o Estrangeiro foi lido também. Eu tive um professor francês, que no Colégio Franco Brasileiro vinham professores da França para darem curso, sobretudo na área de francês e de literatura. E eu me lembro de um professor que tinha uma profunda admiração pelo Camus. Foi em 1961. Foi logo depois da morte do Camus num acidente de estrada. Então foi um período assim também muito empolgante desse ponto de vista, porque ele sentia assim quase que investido da função de transmitir a obra de Camus, que é uma obra importantíssima, eu penso, para entender o século XX, pelo menos na Europa, no mundo ocidental. E depois, não nesse período, mas mais para frente, eu li O Homem Revoltado, que é uma obra já mais de reflexão no âmbito da filosofia, da história e da política, com uma análise muito fina do totalitarismo. E eu quero fazer uma observação interessante, que isso eu li depois, mas que eu penso que é muito, digamos, aplicável hoje no Brasil. Camus, em 1957, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. E o discurso, eu não sei se vocês conhecem o discurso de agradecimento que ele fez na Suécia, mas é um discurso de uma grande beleza literária, mas também de uma grande acuidade na análise. Ele, pelo que eu me lembro, ele dizia o seguinte, que toda nova geração quer recriar o mundo. E esse projeto de recriar o mundo embalou também a geração dele. Mas que eles sabiam perfeitamente
que não, a tarefa mais nobre não era mais a da recriação, mas é a de impedir que o mundo se desfizesse. Observação que eu penso que se aplica em gênero e número para a realidade brasileira atual. Bom, a terceira matriz, ou pelo menos terceira influência que eu recebi, talvez por um temperamento, digamos, um temperamento intelectual meu, um pouco pessimista, eu fui sempre muito assim atento ao fenômeno da violência. Pelo menos a partir de 1960, o problema da violência se tornou um problema central. E eu até diria o seguinte, não que isso tenha diretamente transbordado na minha atividade docente, mas foi uma questão que eu sempre tentei trabalhar de uma maneira mais explícita ou menos explícita, mas eu comecei a trabalhar. E essa temática da violência, eu aí registro um momento quase que inaugural dela. Eu não sei se vocês se lembram, mas houve o ISEB, que era o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, funcionava no Rio de Janeiro. E eu frequentava muito toda vez que eu podia, eu ia no ISEB. E foi no ISEB que eu me deparei pela primeira vez com a experiência trágica da escravidão no Brasil. Porque a escravidão no Brasil foi uma espécie de institucionalização da lógica da exclusão que ainda está muito presente na vida brasileira. E lá, foi lá que eu comecei, a partir de lá que eu me senti estimulado a estudar a obra do Gilberto Freire, Casagrande Senzala foi uma verdadeira revelação para mim. Foi lá também que eu tive o primeiro contato assim, de assistir palestras ou observações do Abdias Nascimento, que teve um papel fundamental no desenvolvimento da consciência negra no Brasil. O Abdias, ele era um poeta, ele era um dramaturgo, ele criou até uma instituição que foi o Teatro Experimental do Negro, que teve um papel muito grande. Com a ditadura ele foi muito perseguido, mas também foi muito reconhecido internacionalmente. Ele foi professor na Universidade de Nova York, em Buffalo, então ele teve, digamos, uma presença também no cenário internacional. Mas foi no ISEB que eu comecei a ter a consciência de como que era falha, desse ponto de vista, o curso de segundo grau. Eu não me lembro, apesar de eu ter frequentado colégios excelentes, eu não me lembro de ter tido aula sobre a importância da cultura africana na constituição da cultura brasileira. Eu não me lembro. Nós sabemos hoje que o Brasil é a segunda nação negra do mundo depois da Nigéria. E, no entanto, a população negra está muito ainda alijada, está muito pouco integrada e muito excluída no nosso país. Nesse sentido, eu vejo, por exemplo, a administração do Lula como um momento de inflexão importante, porque foi um momento em que começou a haver uma incorporação mais efetiva. Sobre isso eu vou falar um pouco mais adiante, sobretudo através da política de cotas nas universidades. O problema da violência se tornou, digamos, um problema assim, muito central. Nós éramos muito sensíveis à desigualdade social que havia no Brasil. Mas a desigualdade ela se estrutura na violência. É uma espécie de violência contínua. Então o problema da violência ele se tornou, para mim, não uma observação, mas uma questão central de investigação. E eu penso o seguinte, que a tradição filosófica ocidental trata o problema da violência de uma maneira muito lateral. Ou então trata através de uma mera alusão. É claro que na filosofia política, Hobbes foi muito atento ao problema da violência e Maquiavel também. Mas, em geral, pelo que eu conheço, pelo menos da filosofia, a tradição filosófica e até mesmo na ética, não é uma tradição em que
a temática da violência seja trabalhada de uma forma, ao mesmo tempo, conceitualmente poderosa e com um conhecimento histórico bem fundamentado. É aí que se insere o meu primeiro texto, assim, que foi a minha dissertação de mestrado, que eu fiz na Bélgica. Depois eu vou falar de uma maneira mais estruturada. Mas essa dissertação, ela foi motivada pelo seguinte: eu fiz dois cursos muito bem estruturados da Revolução Francesa. Ora, a Revolução Francesa tem um período que é o período do terror. Ora, não há nada mais incompatível do que os ideais libertários da Revolução com a prática do terror. Então eu tentei, nessa dissertação, trabalhar um pouco essa temática do terror e a reorganização das instituições governamentais num período revolucionário. Essa minha dissertação, eu falo isso com a mais absoluta isenção, não vale nada, mas ela aponta para essa preocupação que já era uma preocupação muito presente no meu horizonte e nos meus interesses, que foi a temática da violência. Eu tentei fixar essas três matrizes. Agora eu vou falar o meu encontro com a universidade. Eu queria fazer uma observação também preliminar. Eu participei muito ativamente da administração do professor Aloysio Pimenta. A administração do professor Aloysio Pimenta foi de 1964 a 1967. Ele foi o último reitor nomeado pelo João Goulart, em fevereiro, antes do golpe de 64. E foi um período muito importante, que houve uma reestruturação, começou uma reestruturação profunda da UFMG. Primeiro, pela criação dos institutos centrais, porque a universidade era basicamente uma confederação de escolas isoladas. Havia um embrião da universidade, que era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então ela foi o embrião também dos institutos centrais. O que houve na administração do professor Aloysio foi de compatibilizar os institutos centrais com as escolas profissionais. E foi um período, todo período de transformação é um período de crise institucional. Essa crise institucional era ainda mais acentuada pelo contexto político do Brasil. Nós estávamos no início da ditadura militar. Mas a universidade, o UFMG, eu penso que aí a liderança do professor Aloysio foi decisiva, conseguiu enfrentar as dificuldades da ditadura militar com relativo êxito. Bom, eu tive essa participação na administração dele. Esse período é importante porque como ele inicia uma nova fase na universidade, ela como eu disse, se dá no contexto de crise. Porque a universidade anterior era uma universidade que era aceita como um dado institucional consolidado. E com essa administração houve exatamente um processo de reinvenção da universidade. Aí a influência de dois modelos, da USP e da Universidade de Brasília, sobretudo da Universidade de Brasília, foi muito importante nesse processo de reestruturação da UFMG, que não tinha um F ainda, não, era a UMG, depois é que... Bom, eu fui também diretor da faculdade de 90 a 94, mas eu não vou dar sobre o meu período da direção, que foi uma administração muito colegiada. Eu vou dar eu estou escrevendo e depois eu vou posso eventualmente dar um depoimento mais assim, consistente, mais articulado. Bom, em 1967 eu fui para a Bélgica. Na Bélgica, eu fui para a Bélgica por uma sugestão do Padre Vaz. O Padre Vaz mantinha algum contato com o Jean Ladrière. E o Jean Ladrière era a figura, digamos, mais notável, eu penso, a pessoa mais notável da Universidade de Louvain. Eu vou falar de uma maneira bem mais detalhada da influência que eu tive, que ele exerceu sobre mim.
Mas foi sugestão do Padre Vaz, e tive a felicidade de ter um contato permanente com ele, com o Jean Ladrière. Foi lá também que eu fiz o mestrado, que eu já me referi, em que a temática da violência foi uma temática central. Foi também por sugestão dele que eu iniciei o doutorado. Eu não concluí o doutorado. O doutorado, por sugestão até do Jean Ladrière, era uma análise. Eu utilizei um pouco da filosofia analítica e da filosofia da linguagem no estudo da obra do Alexis de Tocqueville. Eu fiz aquela primeira defesa, que é a defesa do projeto, mas como eu fui assistente na universidade, eu fui convidado para ser assistente, eu fiz um cálculo equivocado, porque eu fui assistente durante 2 anos e aí eu tinha muitas atividades como assistente e eu não tive condições de dar um desenvolvimento satisfatório à tese. Eu tive um problema de natureza íntima, que não vem ao caso, que também dificultou um pouco a conclusão da tese, mas eu penso que foi, sobretudo, o exercício da atividade de assistente que dificultou mais a condução exitosa dessa tese. Mas eu quero fazer aqui algumas observações no que se refere a experiências marcantes que eu tive na Bélgica. Primeiro, eu queria observar o seguinte: quando a gente vai para o exterior, primeiro era essa minha ilusão, ilusão de muitas pessoas também que vão, você pensa que você vai fazer cursos extraordinários e que desses cursos extraordinários você vai inferir um saber que vai se cristalizar, por exemplo, numa tese de doutorado. A realidade é um pouco diferente. Na verdade, há uma grande defasagem. Tem cursos bons e cursos sofríveis. Tem cursos excelentes, mas que você não aproveita. É essencial, eu penso, para quem vai, pelo menos era essencial, agora as coisas mudaram muito, né? Devem ter mudado muito, é essencial você conseguir um bom orientador, uma espécie de tutor intelectual que aí você percorre um caminho imenso, um tempo relativamente curto. Então, vou falar um pouco sobre a influência de Jean Ladrière. Eu diria o seguinte: quando eu retomo um pouco a minha vida, né, eu acho que eu tive a felicidade de ter duas personalidades muito poderosas, tanto pela força especulativa como pelas qualidades morais, que foram o Padre Vaz e o Jean Ladrière. Sendo que o Jean Ladrière eu encontrei por sugestão do Padre Vaz. Então há uma certa continuidade aí. O Jean Ladrière era uma figura, talvez a figura mais marcante lá da universidade. Havia um certo consenso que ele tinha uma inteligência tão poderosa que estava próxima da genialidade. E era um homem de extrema bondade, que para muitas pessoas estava próximo também da santidade. Ora, a confluência de genialidade com santidade é provavelmente a experiência mais escassa que existe no mundo acadêmico. Jean Ladrière tinha a tonalidade era essa. Foi através dele que eu tive uma formação bastante rigorosa em filosofia social, em filosofia política, em filosofia analítica, com incidência na filosofia da linguagem. Eu me lembro, por exemplo, dos excelentes seminários que ele deu de Wittgenstein, a leitura do Tratatus com grande profundidade, com grande acuidade. Filosofia da ciência também, o Ladrière ele ia da matemática à literatura com uma grande assim, proficiência, né? A literatura, eu lembro das observações dele, isso num contato mais pessoal, da obra de Proust, alguma coisa assim de fulgurante, certo? Bom, quando eu estive, e filosofia e hermenêutica também. Em hermenêutica eu tive até uma felicidade, porque o Paul Ricoeur foi durante um período professor lá em Louvain. O Paul Ricoeur era professor na França, mas depois dos acontecimentos de 1968, que foram acontecimentos muito marcantes na história do mundo ocidental, ele, por uma série de problemas, ele começou a dar aula nos Estados Unidos e na Bélgica. Então eu nunca tive um contato próximo com ele, mas eu fiz 2 cursos com ele
e, sobretudo, um curso de semântica da ação, que foi um curso assim, muito importante na configuração dos meus interesses pela filosofia analítica e pela filosofia da linguagem. Foi nesse período também que eu, através de um curso, tive contato com a obra do Raymond Aron. A obra do Raymond Aron é uma obra pouco estudada aqui no Brasil, mas eu penso que é uma obra interessante e fecunda também por um aspecto. A tese de doutorado dele foi uma introdução à filosofia da história, e com o subtítulo de Ensaio sobre os Limites da Objetividade. Essa tese é de 1938. E a vida dele foi uma vida em que é uma obra de inspiração kantiana, essa obra de Raymond Aron. E ele escrevia em revistas e jornais comentando os acontecimentos do dia. E o curso que eu fiz, não com ele, mas sobre ele, mostrava a perfeita articulação entre a concepção filosófica que ele tinha e a análise que ele fazia. Mas não era, digamos, uma junção artificial, não. A coerência, mas é uma coerência que aponta para a força especulativa da filosofia do Raymond Aron e a acuidade dele na observação da história que se fazia. Então, foi um esforço assim, poderoso, eu penso, de compreender, né, e de conhecer o tempo presente, mas amparado, ou tendo como horizonte uma sólida filosofia da história. Foi num período também que eu estive lá, na Bélgica, que eu tomei contato com a polemologia, quer dizer, com a teoria das guerras. E aí a obra do Raymond Aron foi muito fecunda para mim, e uma série de conferências sobre a polemologia que foi feita pelo professor Julien Frand. Ele é um francês, mas ele esteve lá um período, e eu segui a série de palestras dele, em que o problema da guerra e o problema da violência era colocado, né, num ângulo, para mim, muito novo e muito original também. Foi também, uma outra experiência marcante para mim foi como assistente. Como assistente, eu tive muito contato com os estudantes do Congo que virou Zaire, que voltou a chamar de novo Congo. E aí é que eu tive, digamos, uma noção mais assim, precisa de como que a colonização belga no Congo foi predatória. A maioria dos estudantes da universidade eram estudantes que tinham saído do secundário, tinham uma formação bastante falha e eram extremamente requisitados para assumir a administração pública que se constituía exatamente naquele período. A descolonização começou em 1960. Então eu discutia muito com eles, conversava muito com eles, eram pessoas extremamente assim, empenhadas na construção de uma nação e de um Estado, e foi uma grande experiência também que eu tive. Eu tive também um certo contato com uma experiência utópica que se realizava, talvez a utopia mais fecunda, pelo menos, ou pelo menos mais duradoura, da metade do século XX, que foi a Constituição da Comunidade Europeia. Tinha um professor do Departamento de Filosofia, o professor Bushman, que era um grande especialista da União Europeia. E houve um fato, eu me interessei pela União Europeia por um episódio muito marginal a ela, mas que depois me encaminhou para ela. Eu não sei se vocês conhecem a obra do Alexander Kojève. Kojève é um filósofo russo de grande projeção. Ele é que introduziu propriamente Hegel na França. Ele deu o célebre seminário sobre a fenomenologia do espírito. Ele deu no final, metade da década de 30, acho que de 36 até 38. Foram alunos dele, Raymond Aron, Eric Weir, Hannah Arendt e Merleau-Ponty. Quer dizer, ele teve uma influência enorme.
Mas o Kojève, depois da Segunda Guerra Mundial, ele considerava que a filosofia não tinha mais razão de ser, não. Que a filosofia, de uma certa forma, a filosofia de Hegel e a interpretação que ele dava de Hegel já concluía, digamos, a atividade filosófica. E o general de Gaulle, quando voltou à presidência da França em 1958, como o Kojève entrou para a administração pública, fez do Kojève o maior negociador que a França já teve. Por que eu estou dizendo, por que eu estou me referindo ao Kojève? É que em 1968, eu já estava lá, em 1968, numa reunião da União Europeia, ele como representante da França, ele morreu. Ele teve um colapso cardíaco e morreu. E aquilo foi alguma coisa que teve, quer dizer, um grande filósofo, um grande negociador. Foi aí que eu comecei a ter interesse pela União, pela experiência de construção da União Europeia. Naquele período eram apenas 6 países, mas era, digamos, uma construção metodicamente definida por fases. Depois do fim do bloco soviético, né, houve uma integração de mais de 20 países na União Europeia e de uma certa forma, ela se desorganizou muito. Mas naquele período era uma construção assim, metódica e uma construção em que uma personalidade como o Kojève teve grande influência. Quer dizer, um grande filósofo exercendo uma grande influência numa atividade prática, a construção poderia caminhar para uma espécie de confederação europeia, né? Vou fazer uma observação assim, curiosa a respeito do Kojève. Kojève foi provavelmente o mais leal negociador da França. Quando houve o fim da União Soviética, alguns dos arquivos foram liberados. E nesses arquivos se verificou que o Kojève era espião da União Soviética. Aí eu lembro que saiu no jornal Le Monde, e eu me lembro também o seguinte, houve uma retomada de toda a experiência dele como negociador, e se verificou que ele foi excepcional, foi corretíssimo, não fez jogo duplo nem nada. Mas, curiosamente, ele, um russo de uma família extremamente rica, que emigrou exatamente por causa da Revolução de 1917, que se tornou, lateralmente, evidentemente, espião da União Soviética. Vocês veem como é que são as peripécias humanas, né? Bom, então eu tive algum contato e também um pouco com a filosofia do Kojève, sobretudo a fenomenologia do espírito que ele traduziu, que ele comentou de uma maneira muito assim rigorosa e muito aí com uma certa originalidade. Uma outra experiência assim, intelectual que foi marcante para mim, na Universidade Livre de Bruxelas, tinha um grande filósofo, Perelman. O Perelman, ele desenvolveu a teoria da argumentação e tentou elaborar uma nova retórica. Eu fui no centro que ele tinha em Bruxelas e comecei a fazer também um estudo assim, mais sistemático da teoria da argumentação, que depois, quando eu voltei, eu dei alguns cursos em que eu apresentei um pouco a teoria da argumentação no contexto da filosofia da linguagem. Agora, houve duas experiências históricas muito marcantes para mim quando eu vivia lá. A primeira foi em 1968, são chamados acontecimentos de maio, que, na verdade, hoje, com perspectiva de tempo, foi uma espécie de revolução cultural no mundo ocidental, de uma maneira muito marcada na França. Mas a França sempre exerceu uma grande influência em diferentes regiões do mundo. Então as transformações internas da França repercutiram também no exterior de uma forma duradoura também. Eu acompanhava o dia, vocês não podem nem imaginar o que foi os acontecimentos de maio de 1968. A França literalmente parou. Os jornais franceses eram impressos em Bruxelas. E aí houve uma interação muito grande da universidade, certos setores da Universidade de Louvain com certos setores de universidades francesas. Foi uma experiência assim, muito impressionante para mim. E, curiosamente,
a experiência que eu mais recordo é que os acontecimentos aconteciam, mas já havia seminários sobre o acontecimento, já se tentava subsumir, digamos, aquela experiência histórica ao conceito, que é, digamos, eminentemente a prática da filosofia. Uma outra experiência que também foi que me impressionou muito, a Guerra do Vietnã, vocês sabem que foi uma verdadeira tragédia. E em 1968 se iniciou em Paris aquelas negociações dos representantes do Vietnã do Norte e do Vietcong. E a universidade, na área primeiro de ciência política e de filosofia também, porque o Ladré participou de algumas dessas reuniões, os negociadores, os Vietcongs e os negociadores do Vietnã do Norte foram lá. Então nós tivemos um diálogo muito interessante, certo? Agora foi ali que eu percebi o seguinte, que negociar com o vietnamita ia ser uma coisa dificílima para os americanos. Porque eu lembro o seguinte, o primeiro encontro que houve, eles eram muito assim, para nós, né? Porque são culturas diferentes, eram muito formais, mas eles começaram então a fazer exposição. A exposição de um deles levou 5 horas, sem parar. Eu peguei e fiz os americanos com aquele pragmatismo deles, mas no final, em 1972, as negociações, já estava aqui no Brasil, as negociações foram concluídas. Né? Essa foi uma experiência interessante, porque ali era a guerra sendo realizada e, ao mesmo tempo, um pouco sendo pensada também, ainda que de uma maneira incipiente e ainda insuficiente. Né? Bom, com isso eu concluo a minha experiência na Bélgica. Eu participei na administração do professor Luiz Pimenta da criação do colégio universitário. E a minha primeira atividade docente na UFMG foi exatamente no colégio universitário. O colégio universitário, infelizmente, ele foi por uma opção da administração do professor Bozon, eles acabaram com essa experiência. Então, quando eu ia voltar para o Brasil, se colocou o problema onde que seria a minha inserção, a minha lotação. Foi aí que o padre Vaz e o José Henrique entraram em contato comigo e propuseram que eu fosse para o departamento de filosofia. É por isso que, quando eu voltei, eu fui para o departamento de filosofia e comecei, digamos, a ter uma experiência mais sistemática da docência, e sobre ela eu quero fazer alguns comentários iniciais. Que ano que foi? Foi em 72. Como é que eu via a atividade, ou vejo a atividade docente, ou a atividade docente tal como eu exerci? O Guerreiro Ramos, no ISEB, dizia o seguinte, que a gente tem de ter uma certa sensibilidade cênica para a atividade docente. Essa observação do Guerreiro Ramos, certamente ela teve uma incidência na minha representação da docência. Há uma dimensão, no uso público da palavra, há uma dimensão em que a sensibilidade para os imperativos cênicos da atividade são necessários. Você não pode reduzir a atividade docente ao teatro, no sentido mais banal do termo, mas há, digamos, no uso público da razão que se dá pela mediação da palavra, é claro que uma certa sensibilidade para esses imperativos se impõe. Uma outra dimensão que para mim foi um norte para mim na minha atividade docente, na área das humanidades, mas especialmente na área da filosofia e das letras, a docência, a sala de aula é o laboratório que nós temos. Essa desvinculação, que muitas vezes é uma tentação que percorre a atividade acadêmica, de dissociar a pesquisa da docência na área da filosofia e na área das letras, eu penso que é uma aberração. Porque a partir do século XII, e tradição consolidada no século XIII, a sala de aula que foi, digamos, a matriz das maiores construções filosóficas. Eu dou um exemplo. Eu não concebo
a obra falando de um conteúdo do Padre Vaz, do Paul Ricoeur e do Jean André, dissociada da sala de aula. Então, a sala de aula é o nosso laboratório. É claro que nas humanidades, por exemplo, o historiador tem de ter contato com fontes primárias e fontes secundárias. O antropólogo ele tem de ter contato direto de campo, como também o cientista político e o cientista social. Mas a docência é altamente estruturadora, mesmo para essas ciências em que ela não é propriamente um único laboratório. E a experiência da docência tem, para mim, pelo menos, ela tem um certo paradoxo, que ela foi, digamos assim, a experiência mais estruturante da minha vida e, ao mesmo tempo, era uma experiência efêmera. Porque no momento mesmo que você a exerce, ela aparentemente se dissolve. Não se dissolve totalmente, não, porque tem alguns alunos que, muitas vezes, por influência direta ou indireta do professor, adquire, digamos, um rumo na vida intelectual dele. Então, nesse sentido, ela não é efêmera. Mas o ato mesmo de dizer coincide com a sua autodissolução. Hoje é um pouco menor, porque tem os gravadores, mas na minha geração era muito raro. Só se gravava, só os espiões da ditadura que iam na universidade para fazer gravação. Então, tem esse componente aí. Uma outra dimensão da docência que... Dois componentes assim, da docência que eu destacaria. A relação do docente com o discente ela é naturalmente assimétrica. O pressuposto é que o professor saiba mais do que o aluno. Mas ela é uma experiência em que se deve empenhar para que a simetria seja decrescente, de tal forma que o aluno, num determinado momento, esteja simetricamente posto como professor e, como ocorreu na minha experiência, alguns alunos que se destacaram muito mais do que o professor. Então eu tenho a impressão que essa dimensão é uma dimensão importante. E no diálogo com os alunos, uma experiência que foi marcante para mim, eu aprendi muito. Porque dando aula é que a gente realmente tem condições de fazer uma avaliação se conhece mesmo a temática que está sendo exposta. E, ao mesmo tempo, as questões que os alunos levantam, que impõem, sugerem, digamos, investigações em ângulos que inicialmente você não pensava. Então, digamos, eu vejo ela uma relação assimétrica, mas ela é uma relação de comunicação permanente com os alunos, com o corpo discente. Quando eu voltei, a situação do departamento de filosofia era excelente. Primeiro porque era um departamento muito aberto a uma abordagem interdisciplinar. Ao contrário das universidades europeias, algumas que eu conheci, não havia, digamos, uma demarcação, fronteiras muito rígidas, não. As fronteiras eram, no departamento de filosofia, havia uma grande abertura para enfoques interdisciplinares. Vocês sabem perfeitamente que a interdisciplinaridade, pelo menos na filosofia moderna, percorre todas as grandes filosofias. Quase todos os filósofos foram filósofos, mas tiveram sempre como referência uma ciência empírico-formal. Vamos pegar Bergson, a biologia. Vamos pegar Kant, a física. Então, você sempre tem, digamos, uma interação com alguma ciência. Uma outra característica do departamento de filosofia é que havia uma grande liberdade no desenvolvimento dos cursos. É claro que você tinha uma estruturação básica, e essa estruturação ela se fazia dentro de uma sequência que era uma sequência didaticamente necessária. Mas o professor tinha uma grande liberdade na implementação do programa. Não havia também uma rigidez, havia evidentemente a exigência de fazer um curso rigoroso, quanto possível, mas não havia, digamos, uma delimitação muito estrita e um controle muito estrito na implementação dos diferentes programas. É claro, eu diria o seguinte, aí você pode levantar, mas então não havia conflito nenhum dentro do departamento, era o paraíso na Terra? Claro que não.
Como toda instituição, existem rivalidades miméticas. Mas eu penso, pelo menos num período que eu estive lá, e eu penso que não é um equívoco da minha parte, prevalecia mais a convergência do que os conflitos miméticos. É claro que os conflitos miméticos estão em todas as instituições, e no mundo moderno de uma maneira generalizada. E conflito significa violência com diferentes intensidades. Então eu diria o seguinte, que a sociabilidade do departamento era uma sociabilidade mais de convergência do que conflitos, mas existiam evidentemente conflitos. Esses conflitos, entretanto, até onde eu posso avaliar, claro que é uma avaliação muito parcial, não gerou nunca uma grande fratura dentro do departamento. Eu acho que o critério lá do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico do departamento, eram pessoas que se situavam mais à direita e que, de uma certa forma, viam o golpe de 64 como um redentor, alguns, ou como alguma coisa não necessariamente ruim, e uma ala mais de esquerda, da qual eu faço parte até hoje, que via no golpe militar uma fratura profunda na história do Brasil e, de uma certa forma, a institucionalização da violência, porque a ditadura é fundamentalmente isso, a institucionalização da violência, a eliminação do princípio da autonomia, quer dizer, nós nos damos as leis consensualmente estabelecidas por nós e, em geral, apesar de nesse período da ditadura não foi tão marcante como agora, uma espécie assim de eclipse do princípio da laicidade que está ocorrendo hoje no Brasil. Tinha um outro dado importante lá nesse período na filosofia, é que os professores não se consideravam, digamos, latifundiários de uma área de saber. Quer dizer, sou só especialista de Kant, detesto quem é especialista em Tomás de Aquino, que havia, digamos, eu penso que um razoável intercâmbio. Quando eu falar um pouco de alguns professores, eu vou tentar sublinhar isso. Uma outra observação que eu faria, nesse período, pelo menos que eu estive no departamento, eu não sei atualmente como que está, mas a atividade de extensão era uma atividade muito assim intensa. Quase todos os professores desse período deram cursos de extensão. Eu dei vários cursos de extensão, alguns inclusive coordenados pela professora Sônia Viegas, pelo professor Ricardo Fenati. Eu tive um contato, por causa da teoria hermenêutica, eu tive bastante contato também com a Faculdade de Direito num determinado período. Então foi um período em que a universidade se sentia muito comprometida com a sociedade civil e com o Estado. Hoje, por exemplo, eu tenho para mim que é necessário fazer um mapeamento da sociedade civil e eu penso que a universidade e o departamento de filosofia deve ter uma inserção no nível da extensão. Veja bem, no período em que eu vivi, eram as instituições e as profissões que definiam a estruturação da sociedade civil. Mas hoje são as redes sociais que estruturam a sociedade civil. E nas redes sociais tem um fenômeno novo e alarmante, que é a mentira. Há uma consagração da mentira. Há, digamos, um orgulho de ser ignorante. Eu me lembro que na minha vida, a pessoa que se sentia ignorante se sentia um certo constrangimento. Hoje não. O sujeito é ignorante, acha e tem um orgulho danado dessa ignorância. E o problema da verdade, essa falência da verdade, é um problema muito grave. Vocês veem, por exemplo, como nós estamos vivendo numa sociedade predatória, movida muito pela mentira. Você vê no caso desse vírus agora, desse problema, é um problema de saúde. Uma sociedade que não é estruturada com o mínimo de verdade, ela se desestrutura diante de uma crise desse tipo. Então eu acho que o departamento de filosofia, provavelmente ele deve estar fazendo esse tipo de atuação, tem um papel no nível da extensão muito decisivo e muito importante no contexto brasileiro. E eu destacaria o seguinte,
Atualmente, há um fenômeno curioso, que é a manipulação ideológica da filosofia. Você pega essa figura sobre muitos aspectos danosa para a cultura brasileira, que é Olavo de Carvalho, ele faz um uso ideológico e um uso manipulatório da filosofia, e tem grande ascendência. Quer dizer, um departamento de filosofia tem de confrontar-se com esse uso ideológico da filosofia e entender a lógica desse uso. Eu até penso o seguinte, que no caso do Olavo de Carvalho, a matriz, talvez, de referência da atuação dele é a nova retórica e a teoria da argumentação. E eu tenho a impressão que aí o departamento de filosofia tem até o dever de se contrapor esse uso abusivo, esse uso ideológico, esse uso manipulador sobre todos os aspectos da filosofia. Os cursos que eu ministrei foram os seguintes, basicamente. Na administração do professor Cisalpino foi criado o curso básico. Eu dei vários cursos no básico, dei cursos na graduação e dei o curso no mestrado, primeira fase do mestrado. Os cursos que eu dei, inicialmente, eu dei cursos em filosofia da linguagem e em teoria da argumentação. Dei curso também de teoria geral da hermenêutica e teoria regional da hermenêutica. Na teoria regional da hermenêutica, eu privilegiei, sobretudo, a hermenêutica jurídica e a hermenêutica teológica, religiosa. Na filosofia política, que foi, digamos, o centro, talvez, digamos assim, a referência maior da minha atividade como docente, tentei trabalhar o problema político, mas não reduzindo o problema político a um problema moral. Porque quando se reduz o político ao moral, você cai no moralismo. Quando você cai no moralismo, você dissolve as instituições políticas, coisa que ocorreu no Brasil com esse furor de combate à corrupção. A corrupção tem de ser combatida, mas não produzindo bodes expiatórios, o juiz adquirindo, como no caso do Sérgio Moro, uma proeminência pública. Aí você gera bodes expiatórios, o bode expiatório é a violência se exercendo com grande desenvoltura, e o resultado disso é a dissolução das instituições políticas num primeiro momento e de outras instituições, sobretudo as instituições universitárias, num segundo momento. A política é um domínio, você pode até advogar, eu advogo, que o horizonte último da política pode ser moral, mas você não pode deduzir da moral, não podem ser deduzidos nem os fins nem os meios da política. Eles têm um constituinte moral, mas isso não pode ser, mas a política tem uma certa autonomia, e essa autonomia tem de ser adequadamente compreendida. Reduzir ao moralismo é a dissolução da política. Eu fiz também, quando eu fiz vários cursos sobre uma avaliação crítica do marxismo. O marxismo lá na Bélgica, para mim, eu fiz alguns cursos que foram muito assim, importantes para mim. Eu lembro de um professor que fazia uma distinção, para mim, muito assim, precisa sobre o marxismo, que o marxismo você tem um sistema de pensamento, mas você também tem um sistema de crenças. Se você pega, por exemplo, o Capital é um sistema de pensamentos. Mas se você pega o Manifesto Comunista, é um sistema de crenças que é veiculado. Eu acho que a Vulgata marxista basicamente se inspira no sistema de crenças e não no sistema de pensamento do marxismo. O stalinismo, por exemplo, para mim é inconcebível se a gente elimina o sistema de crenças. Sistema de crenças é basicamente, vamos pegar uma ideia católica e protestante, é um catecismo. Você transmite. Agora, aliás, a inteligência poderosa, né, de Marx e de Engels é que eles conseguiram traduzir para um sistema de crenças de tal forma bem elaborado que você tem a impressão que aquilo é ciência e não crença.
Então, por exemplo, os cursos que eu dei alguns cursos sobre o marxismo, foi um pouco nessa linha de uma avaliação crítica do marxismo. Aí, para mim, teve alguns autores que foram muito assim, foram referências permanentes para mim. Hannah Arendt foi uma descoberta para mim. Eu incorporei muita coisa do Raymond Aron, do Claude Lefort, do Emmanuel Todd. Emmanuel Todd é um autor que trabalha no nível da antropologia, um pouco da antropologia política. O Todd é impressionante porque em 1976 ele lançou um livro, aí um amigo meu da Bélgica me chamou a atenção e eu dei até um seminário sobre esse livro, que chama A Queda. O que é A Queda? Em 1976 ele previu o fim do bloco soviético. E é uma análise interessantíssima porque ele deu muita importância aos dados demográficos da União Soviética para fazer um diagnóstico que se revelou aparentemente um paradoxo cientificamente profético. Então, alguns cursos que eu dei foram dentro dessa inspiração. No departamento de filosofia, nós tivemos um professor, o professor Bicário, uma figura extraordinária. Ele apresentou um marxismo não dogmático, essa avaliação crítica do marxismo era uma avaliação perfeitamente possível. O professor Bicário, ele fez uma síntese muito interessante do marxismo com o existencialismo, Marx com Sartre. Ele deu, por exemplo, uma grande importância, a meu ver, com muita cuidado, a crítica da razão dialética de Sartre. Então, o departamento de filosofia era um departamento que, em relação ao marxismo, era aberto sem muito dogmatismo. Mas é claro que havia, digamos, a presença de Marx, muito mais do que agora, era uma presença muito marcante. Aí a gente tem que situar também o contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria, evidentemente, modulou muito o ethos, digamos assim, geral dos interesses históricos e dos interesses políticos, né? Bom, além dessa avaliação crítica do marxismo, eu dei cursos também em filosofia do Brasil. Eu substituí, durante alguns semestres, a professora Marilene Brunelli. Aí é necessário também fazer eu vou me referir a dois professores que, além da Marilene, que deu uma série de cursos durante um longo período, dois professores tiveram um papel muito importante nessa área, que é o professor Margutti e o professor Ivan Domingues. O professor Ivan elaborou recentemente, no ano passado, uma obra importante na área da filosofia do Brasil, porque ele elabora uma obra em que ele desenvolve a formação da filosofia no Brasil. Ele se situa dentro dessa tradição brasileira de estudar a formação econômica do Brasil, como foi o caso de Celso Furtado, a formação da literatura brasileira, como foi Antônio Cândido, e ele se empenha nessa orientação. Eu acho que é uma obra fecunda, uma obra que vai suscitar, eu imagino, muita discussão e que é uma contribuição marcante, eu penso, do professor Ivan Domingues. Agora, teve uma área que foi uma área que, para mim, foi muito marcante, além da filosofia política, que foi a filosofia da religião. E aí eu vou indicar para vocês, para mim, a dissolução do enigma da violência, como é que se deu. Eu dei, na filosofia da religião, tentei pelo menos desenvolver cursos bastante sistemáticos da obra do Mircea Eliade. Mircea Eliade, sobretudo nos Estados Unidos, se tornou muito próximo de Paul Ricoeur. E o Paul Ricoeur deu uma boa fundamentação à filosofia, aos estudos de crenças religiosas realizada pelo Mircea Eliade, que tem também uma dimensão especulativa e, ao mesmo tempo, um rigor factual bastante significativo. Mas foi no contexto da filosofia da religião
que eu, em meados da década de 80, tive contato com uma obra que talvez tenha sido a obra mais marcante para a minha vida, porque reorientou praticamente toda a minha atividade, minha concepção da política, da história. Foi a obra de René Girard. O René Girard, um dos livros fundamentais dele é Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo. Em Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo, há um primeiro livro dessa obra que é uma antropologia fundamental, chama Antropologia Fundamental. Foi exatamente, eu dei aulas e dei seminários sobre esse primeiro livro. Posteriormente eu tenho desenvolvido vários estudos em torno da teoria mimética, de uma certa forma, a obra do René Girard e de vários outros filósofos e antropólogos que desenvolvem essa teoria, me deu o que eu poderia chamar assim, lunetas miméticas, uma compreensão maior de como se estrutura a violência em diferentes níveis. Eu vou fazer uma referência assim, muito geral, mas só para dar mais ou menos o alcance dessa obra, pelo menos para mim. A teoria mimética ela tem duas hipóteses fundamentais. A primeira hipótese é a hipótese do desejo mimético. O desejo humano ele não é alguma coisa original, é alguma coisa... Nós desejamos os objetos que são desejados pelos nossos modelos. E a segunda hipótese é a hipótese do mecanismo da vítima expiatória, que pode ser formulado também numa linguagem mais comum, o mecanismo do bode expiatório. Agora, o que é interessante é que a obra do René Girard ela se insere, eu diria, numa certa continuidade da teoria da evolução de Darwin. Só que tem que, no processo de hominização, Darwin há uma fronteira que é apenas anunciada, mas que não é trabalhada, que é a fronteira da constituição da cultura humana. A obra de René Girard se insere exatamente nesse ponto, dá uma continuidade à teoria da evolução. E, sobretudo, né, no caso dela, ele acentua, primeiro, as origens violentas da cultura humana. E, em segundo lugar, a gênese das instituições que foram progressivamente sendo criadas para conter a violência e superá-la, evidentemente. A obra de René Girard também, ela me deu, digamos assim, uma compreensão muito, assim, para mim, muito inovadora da literatura. Porque a primeira obra que ele publicou em 1961 é Mentira Romântica e Verdade Romanesca, em que ele trabalha de Cervantes até Proust, em que ele mostra que nesses escritores, de uma maneira muito proeminente, na obra de Dostoiévski, nessa obra, ele mostra como a teoria do desejo mimético está presente nessas obras. Ele publicou depois, na década de 90, final da década de 90, uma obra que eu considero uma obra assim, uma obra que está com um domínio perfeito da teoria que ele havia mesmo elaborado, em que ele faz uma análise de praticamente todo o teatro de Shakespeare. Então é uma obra assim que tem um escopo muito assim expressivo. Ele também trabalha de uma maneira muito original toda a tragédia grega, sobretudo Sófocles e Eurípides, e introduziu para mim alguma coisa de absolutamente inovadora, que foi uma leitura da tragédia através da Bíblia hebraica e dos 4 evangelhos. E a tese dele é surpreendente, a tese dele é que a teoria mimética ela está presente na obra. Ele até fala que não tem originalidade nenhuma, que a originalidade é de Shakespeare, sobretudo, e da Bíblia hebraica e dos 4 evangelhos, sobretudo os relatos da paixão, em que, na visão dele, se elucida a lógica do mecanismo, do mecanismo da vítima expiatória, ou do bode expiatório. Nesse sentido que, na história,
no mecanismo do bode expiatório, a vítima é sempre considerada culpada. Em alguns livros da Bíblia hebraica e dos 4 evangelhos, é que surge a ideia de que a vítima não é culpada, mas é inocente. E isso, ele faz uma releitura brilhante, por exemplo, do Édipo Rei, através dessa articulação que ele propõe. Há um outro dado também, para mim, muito interessante, é que ele introduz uma ideia, que é a ideia da conversão. Pode ser de natureza religiosa, como foi no caso dele, ele voltou para o cristianismo, mas sobretudo, também de natureza ética. A ideia basicamente, vou dar um exemplo simples. Se você perguntar a qualquer um, se a gente se perguntar a si mesmo se tem algum bode expiatório, todos nós vamos falar que nós não temos, não. Agora, o nosso vizinho, a gente vai apontar que o vizinho tem vários bodes expiatórios, a política tem vários bodes expiatórios. Se você perguntar a alguém de direita se ele tem bode expiatório, ele vai falar que é só a esquerda que tem bode expiatório. Mas o inverso também se dá. Ora, a ideia da conversão é a seguinte, que além do conhecimento objetivo, você tem de ter um conhecimento subjetivo. Vamos pegar o caso das rivalidades miméticas. A gente pode identificar a rivalidade mimética em qualquer instituição, mas o conhecimento subjetivo, que exige um pouco a ideia da conversão, pelo menos da conversão ética, nos leva também a uma introspecção em que nós nos vemos também como matrizes das rivalidades miméticas, e não necessariamente só os outros. O mecanismo da vítima expiatória, ele é realizado pelos outros, mas ele é realizado também por nós. E no momento em que nós nos vemos também como copartícipes da violência, nós podemos superar talvez a violência. E uma ideia marcante, 2 ideias marcantes na obra do René Girard, é que é necessário que a gente conheça as leis da violência para superar as leis da violência. É necessário entender a lógica da mímese conflitiva para instaurar a mímese pacificadora. E para conter a violência, as instituições têm um papel fundamental, desde as sociedades arcaicas até as sociedades modernas. Vou dar só um exemplo. A gente pensa que o mecanismo da vítima expiatória só ocorria nas sociedades arcaicas, né? No meu entendimento, pelo menos, você não entende nada da crise brasileira sem introduzir as categorias miméticas e, sobretudo, o mecanismo da vítima expiatória. Então, a obra de René Girard, ela teve um papel assim, foi uma verdadeira revelação para mim, porque o problema da violência para mim é tratado de uma maneira extremamente profunda, inscrevendo dentro da trilha da teoria da evolução. O problema político e o problema institucional adquiriu também, para mim, uma feição muito assim, peculiar e fecunda. A literatura, que a literatura na obra de René Girard, ela não é tratada, digamos, predominantemente do ponto de vista estético, ela é tratada também do ponto de vista de fonte de cognição. Quer dizer, que há uma dimensão cognitiva na obra literária. Isso, para mim, foi alguma coisa, foi muito assim, renovador para mim. A respeito desses cursos e dessas atividades que eu acabei de expor para vocês, eu estou tentando, não sei, se a natureza for benevolente comigo, eu ainda tenho vontade de deixar registrado não o desenvolvimento completo dos cursos, mas pelo menos a configuração desses cursos que eu dei durante o período no Departamento de Filosofia. Quando eu me aposentei, eu dei cursos também na PUC e em algumas outras instituições, como na Escola do Poder Legislativo. Então, eu estou tentando organizar um pouco as anotações que eu fiz durante esse período, vou deixar para meus filhos como herancinha às vezes. Bom, agora como conclusão, eu vou fazer algumas observações sobre os colegas que eu tive no Departamento de Filosofia. No corpo docente, fazer referência ao corpo docente, ao corpo discente, ao corpo administrativo do departamento.
Eu queria fazer uma observação também inicial. Eu estou convencido que para a universidade a escala demográfica é uma variável essencial. Se a universidade ultrapassa um determinado volume demográfico, a qualidade do ensino tende a diminuir, a decrescer. É necessário que a gente não amplie demais as vagas numa universidade, mas multiplique as universidades. Essa é uma primeira observação que eu faria. A segunda observação, que a variável demográfica não é só importante do ponto de vista numérico, não. Ela é importante também do ponto de vista de composição desse número. Por exemplo, a variável feminina na universidade, a variável negros e mestiços. Vamos pegar esses dois aí. Nós vamos ver o seguinte, que no meu período, pelo menos hoje eu sei que está diferente, mas no meu período ela reproduzia quase que de uma maneira imediata as desigualdades que nós encontramos na sociedade brasileira. Eu vou mostrar para vocês como é que isso é verdadeiro. Primeiro eu queria fazer uma observação sobre a composição demográfica. Quando eu tinha lá na faculdade, sobretudo quando eu fui diretor, os percentuais, mas infelizmente eu não encontrei aqui no arquivo que eu tenho. Você sabe que a observação daquele primeiro-ministro britânico no século XIX, segunda metade do século, de Israel, que dizia o seguinte: existe a mentira propriamente dita e a mentira estatística. Então eu não vou, para não utilizar a mentira, para não cair na mentira estatística, eu não vou falar dos percentuais, mas esses percentuais existem e foram codificados. Eu diria o seguinte: se a gente pega o corpo docente, ele era majoritariamente masculino, no período que eu exerci as minhas atividades na universidade. Começava a haver integração, a incorporação das mulheres no corpo docente. Por exemplo, a professora Ângela Mascarenhas teve um papel fundamental na coordenação da graduação. A professora Sônia Viegas também teve um papel determinante, a professora Maria Eugênia também. Quer dizer, pouco a pouco a universidade, o departamento começou a ser composto por mulheres, mas era uma composição minoritária. Isso o corpo docente. O corpo discente era ainda majoritariamente masculino, hoje não é mais não. Mas havia mestiços, mas pouquíssimos negros. E eu tive um aluno, o João Lino, que foi um dos alunos mais negros, um dos alunos mais brilhantes que eu tive na faculdade, e que se encaminhou para a filosofia em geral, mas também com uma grande inflexão na filosofia política. Ele é professor na FAGE, na PUC, por exemplo, e exerce a docência com grande competência. Então, no corpo docente, a composição era essa. Se nós passarmos para o corpo discente, a predominância de mestiços e de negros era muito reduzida ainda. Curiosamente, se a gente passa para a administrativa, também a composição era mais ou menos equilibrada, mas havia predominância das mulheres. Se você passa para as senhoras do serviço, por exemplo, lá na Fafis tinha no meu período, aí de diretor, 75 senhoras que fazem a limpeza e que têm um papel fundamental na proteção e na conservação desse bem público. Elas eram majoritariamente negras e mestiças. Quando eu fui diretor, eu organizei um colegiado em que elas participavam. E aí eu fiquei atento a um dado que eu não tinha ainda incorporado na minha vida. É que elas se sentiam e diziam nessas reuniões invisíveis dentro da faculdade. Eu me lembro de uma das primeiras observações que foram feitas nessas reuniões, em que as 75 participavam, que muitas diziam o seguinte. Eu me lembro de uma que se referia a um determinado departamento e que ela falou: eu trabalho nesse departamento há 5 anos. Nunca um professor ou um aluno me deu bom dia, boa tarde ou boa noite. Elas são literalmente invisíveis. Isso é alguma coisa... eu não estou querendo fazer
como se eu fosse isento dessa omissão, não. Mas essa omissão é uma omissão que, evidentemente, a gente tem de levar em consideração. Como é que é possível, numa instância acadêmica, em que o reconhecimento do valor da pessoa humana é fundamental, que uma comunidade de pessoas invisíveis trabalhe juntamente conosco, desenvolvendo um papel que é modesto, é humilde, mas é essencial para a instituição. Então, essa é uma observação. Eu observei também na minha atividade docente um fato curioso. Eu tinha alunos muito assim, capazes, muito brilhantes no turno. Naquele tempo tinha turno noturno, turno diurno da manhã e no turno diurno. O mestrado é que se dava aula mais à tarde. No curso noturno eram os alunos que trabalhavam também. Eu tive excelentes alunos no curso noturno. Tive também nos cursos de manhã. Mas no curso noturno isso me impressionou muito, porque, a rigor, eles podiam fazer o uso dessa desculpa esfarrapada, no caso deles até real, que eles trabalhavam o dia todo, e, no entanto, tinham um desempenho acadêmico extraordinário, certo? Considerando as condições materiais assim, da vida, né? Agora eu vou falar um pouco assim, sobre o corpo administrativo. Do corpo administrativo eu lembro muito da professora da Lígia, da professora da Ana Elisa. A Ana Elisa teve um papel importante na biblioteca do departamento. E tinha uma senhora que fazia, sobretudo antes da gente ir para o novo prédio, no campus universitário, a dona Iraci, que era que mantinha os serviços assim, do departamento de limpeza, de manutenção, de conservação dos próprios da universidade. E dona Zuleika também, que foi ela teve um papel muito importante na secretaria do departamento, tanto na fase em que era só a graduação, como também na fase em que o mestrado foi criado. Quando o doutorado foi criado, ela já não estava mais, ela já tinha sido aposentada, é a lembrança que eu tenho. Na coordenação da graduação, eu destacaria o papel essencial que a professora Ângela Mascarenhas exerceu. Ela era uma professora extremamente atenta, altamente competente, muito solícita com os professores, tentava fazer uma integração entre as disciplinas de uma maneira muito, muito proficiente. O professor também José Henrique. José Henrique é um dos filósofos mais destacados, a meu ver, uma das inteligências mais brilhantes que eu conheci. E o Zé Henrique ele teve um papel muito grande na graduação e na pós-graduação do departamento. Ele exerceu funções fora também do departamento. Ele foi reitor da universidade e vice-reitor da universidade. Então o Zé teve uma trajetória extraordinariamente fecunda, tanto no campo acadêmico como no campo da administração universitária. E o Zé Henrique, de uma certa forma, deu continuidade, mas dentro de um enquadramento muito alterado, a obra importante que o professor Veloso exerceu no departamento. O professor Veloso, eu não sei como é que foram os depoimentos, mas o professor Veloso era uma figura notável. O professor Veloso era quase que uma força da natureza. Ele é que criou a Faculdade de Filosofia, a atividade dele foi essencial. No departamento de filosofia, então a biblioteca que se constituiu, as iniciativas brilhantes que ele teve de incorporação de professores, é uma personalidade notável. O professor Veloso tinha uma característica curiosa, sabe? Ele era uma pessoa extremamente inteligente e extremamente sarcástico, mas o sarcasmo dele nunca ocultou a bondade que ele tinha. Era um homem bom. Era um homem bom dentro, digamos, de uma personalidade que eu caracterizaria como uma força da natureza. São essas personalidades que são, em grande medida, as fundadoras de instituições. O Veloso teve esse papel na história da UFMG, não é só na história do departamento, não. Curiosamente, eu tive um contato maior com ele
no período da administração do professor Luiz Pimenta, porque eu participava de quase todas as comissões de reestruturação, e ele participou de 2 comissões. E eu me lembro, quando terminava o trabalho, muitas vezes eu o deixava na casa dele, ali na Rui Morés. Acho que é Rui Morés. Então eu tive, nesse período que eu tive mais contato com ele, e eu pude perceber a importância da ação do professor Veloso na história do departamento, na história da Fafiche, na história da UFMG. Na coordenação do mestrado, lembrança que eu tenho, um papel fundamental que o padre Vaz e o José Henrique tiveram na estruturação do mestrado e na implementação dos cursos do mestrado. Eu destacaria também 3 professores, que são professores que vieram também de Louvain, o professor Anchieta, o professor Hugo César, o professor Walter e posteriormente a professora Tereza Calvete, que veio quando professores da Paraíba vieram para cá, o professor Chazinha, a Esther e a Tereza Calvete, ela se inseriu no mestrado, mas o mestrado já estava consolidado, mas ela teve um papel importante lá. Eu me lembro também, queria destacar o professor Silvio Barata. O professor Silvio Barata era um homem extremamente modesto e uma personalidade extremamente competente. Ele deu seguidos cursos de filosofia grega com grande rigor, com grande capacidade também de comunicar a disciplina e de suscitar vocações nessa área. O professor Laterza teve também uma importância grande no departamento. Inicialmente eu tive um contato com o professor Laterza, acho que foi em 1959 ou 1960, quando ele voltou dos Estados Unidos, ele e a Leia, e eu penso que ele teve um contato direto com o Jacques Maritain. Então foi um período em que ele deu aulas interessantíssimas na casa dele, dentro da Universidade da Filosofia de Jacques Maritain. Mas ele deu uma contribuição muito importante na área de estética, de estética no departamento. Tinha um filósofo que era também um escritor, que eu evoco assim, com saudade, que é o Padre Vilela. Não sei se você é o Orlando Vilela. O Padre Orlando Vilela é interessante. Ele era um professor de filosofia medieval. E ele era também um escritor. Ele tem uma obra romanesca que é em grande medida autobiográfica, mas interessantíssima. E o padre Orlando Vilela teve uma presença grande também no departamento. A criação do doutorado ela se deu quando eu era diretor da Fafiche. Aí eu tenho de destacar muito o papel predominante, determinante do professor Ivan Domingos. O doutorado adquiriu a configuração que adquiriu, nós devíamos muito ao professor Ivan. Além do mais, o professor Ivan, ele desenvolve uma obra importante na área da filosofia. Como eu já disse, na filosofia do Brasil, ele realiza investigações extremamente preciosas para a compreensão da formação da filosofia brasileira. Bom, eu quero falar alguma coisa sobre o professor Newton Minhoto. O professor Newton Minhoto, ele fez alguns cursos que eu dei. E a minha admiração por ele sempre é uma admiração crescente. Eu penso o seguinte, que na filosofia política no Brasil, a obra dele é a obra mais consistente, pelo menos do que eu conheço. Além disso, ele tem qualidades assim, pessoais raras. Eu sei que ele é um grande professor. Com ele, eu posso fazer... Eu tenho a exata compreensão do que é a simetria, e depois uma simetria em que aquele que foi aluno é muito superior ao professor, que eu vejo muito na ação do Newton Minhoto e na obra do Newton Minhoto. Uma outra professora que teve muito destaque no departamento, que eu tive a felicidade de ter uma amizade muito profunda com ela, foi a Sônia Viegas. A Sônia Viegas, eu vou fazer um relato para vocês.
Em 1960 ou 61, eu vim em Belo Horizonte e tive de passar no colégio de aplicação para pegar um problema qualquer administrativo, uma comprovação qualquer que eu tinha de levar para o colégio franco-brasileiro. Aí a Soninha me viu e falou o seguinte: eu encontrei um livro extraordinário que eu queria mostrar para você. Ela tinha 16 anos quando esse encontro. Esse livro extraordinário era um livro do Raymond Aron. É um livro que chamava Mitos e Homens, mas que, na verdade, depois ele foi traduzido adequadamente, é o ópio dos intelectuais. E eu me lembro passagens que nós, um período de 2 ou 3 dias, que nós lemos assim, dessa obra. Eu não vou dizer quais foram as observações que ela fez, nem quais foram, digamos, os capítulos que nós lemos e comentamos, porque é uma obra que eu frequento a vida inteira. E aí, provavelmente, eu faria uma confusão entre o que ocorreu remotamente em 1960 ou 61 e o que se deu na minha vida. Agora, para mim foi interessante porque eu fui encontrar a obra do Raymond Aron estruturada e dada academicamente lá em Louvain. Então é interessante, quer dizer, mais de uma década depois é que você vê como é que a Sônia era uma pessoa extremamente atenta. Ela era uma professora perfeita. Ela adquiriu, se há um consenso no departamento, e até certo ponto ela teve muita a atividade de extensão da Sônia foi realizada num nível de proficiência muito grande. E ela exerceu uma grande influência não só na universidade, mas não só no departamento, mas fora do departamento, na cidade de Belo Horizonte. O que eu acho interessante, a Soninha deu sempre muita importância à literatura. Ela trabalhava a literatura mais do ponto de vista estético da obra literária. Mas eu penso, relendo alguns textos dela, que a dimensão cognitiva da obra literária, diferente da cognição proposta por René Girard, está presente também na obra dela e certamente estava presente no ensino que ela dava. Ela buscou fontes assim muito surpreendentes para o filosofar. Não era só a literatura, o cinema também. As análises que a Soninha fazia dos cinemas mais destacados no tempo, eram realmente extraordinários. Eu faria uma referência muito próxima à atuação da Sônia Viegas com a atuação da Maria Eugênia, porque a Maria Eugênia também atuou na área da estética. Ela pegou uma orientação diferente da Sônia, mas ela pegou também uma orientação muito fecunda. E a Sônia deu aula, a Maria Eugênia, ela deu aula durante um longo período na arquitetura e realizou, nesse sentido, uma obra de extensão também de grande competência. Eu queria destacar também um professor que é um grande amigo pessoal que eu tenho, que é o Guido de Almeida. O Guido de Almeida eu conheci em 61, 62, na militância política. O Guido é outro grande filósofo. No idealismo alemão, e sobretudo em Kant, é uma referência obrigatória. E na filosofia analítica também, na filosofia da linguagem. Além disso, o Guido tem qualidades pessoais raras, e ele foi muito perseguido. Ele foi aposentado na UFMG pela ditadura militar, e a motivação era a coisa mais esdrúxula possível, porque ele foi acusado de corromper a juventude, porque estava dando aula de Sartre e de Simone de Beauvoir. Você imagina, maluquice que era. Uma outra professora também que foi minha aluna, grande competência, é a Lívia. A Lívia é hoje provavelmente uma das maiores especialistas da obra de Hume, da filosofia anglo-saxônica em geral, mas com ênfase na obra de Hume, com um excelente conhecimento em filosofia analítica também. A Lívia foi uma aluna assim, ela é muito, vocês conhecem, não sei se vocês conhecem, é uma pessoa rigorosíssima, né? extremamente fecunda na área que ela privilegiou.
Bom, eu tive também a felicidade de conviver com o Dravin, não sei se vocês conhecem. O Dravin ele faz uma junção rara, porque ele articula psicanálise com idealismo alemão, por exemplo, vamos pegar, e realiza isso com uma rara competência. Ele, além disso, é um excelente professor. Um excelente professor. Um professor que, um grande amigo meu também, que morreu recentemente, o professor Herredo. O professor Herredo, ele teve no departamento, ele trabalhava na área do idealismo alemão. E ele tinha como grande especialidade dele, e uma especialidade também muito aberta, que foi a obra do Habermas. Ele exerceu a atividade docente dele a partir da década de 90. A professora Thelma também foi uma outra. A Thelma, acho que ela seguiu alguns cursos meus de filosofia da religião, é a lembrança que eu tenho. Agora, a Thelma, ela, naquele período, né, ela se especializou muito no século XVII. E tem uma obra que é uma obra assim, exemplar sobre a filosofia de Montaigne. É uma obra realmente assim, de grande qualidade, de grande força especulativa e de grande assim, discernimento analítico. Uma pessoa que hoje tem um renome internacional, que eu tenho também, que eu tive pouca convivência com ela, porque aí é o problema das idades que não batem, né? Que é a professora Patrícia, né? Patrícia é uma pessoa, uma inteligência poderosa, um excelente conhecimento de ciência e de filosofia. Hoje ela tem uma projeção internacional marcante, sobretudo na França, agora ela está na Alemanha. Ela é uma pessoa de renome mesmo e, ao mesmo tempo, goza de uma reputação muito justa, né? Eu agora, para terminar, vou fazer umas referências assim curtas. Eu tive uma convivência no departamento com o professor Pedro Paulo. O professor Pedro Paulo tem uma formação clássica muito sólida, tanto em filosofia grega quanto em filosofia medieval. Politicamente, nós tínhamos posições diferentes, mas o fato dessas diferenças, elas, em alguns momentos, poderiam suscitar uma certa oposição, mas teve também convergências. E o Pedro Paulo, além de uma inteligência assim, privilegiada, era um homem também muito generoso. Então, ele teve uma atuação assim, muito significativa em vários momentos assim, da vida do departamento. O Pedro Paulo também foi muito ligado ao Padre Vaz, porque o Pedro Paulo, eu acho que ele estudou nos jesuítas, ele fez o seminário dos jesuítas, né? Eu tenho a impressão que o contato que ele teve com o Padre Vaz foi na Companhia de Jesus, né? Nos jesuítas. O professor Emílio, não sei se vocês já... Professor Emílio, eu tive algum contato com ele, e ele trabalhou, eu acho que com bastante competência, parte da obra do Paul Ricoeur. A Aparecida Andrés faz uma síntese muito interessante entre a filosofia, e ela tem um grande talento administrativo também. Então ela atua nas duas esferas, na área da filosofia. Ela teve um papel muito importante na estruturação dos cursos básicos e, ao mesmo tempo, um papel muito importante na administração acadêmica, sobretudo no âmbito da universidade. Professor Marçal. O professor Marçal é um professor que atuava numa área muito próxima da área do professor Herredo. E nós tivemos aquela trinca que veio da Paraíba, que era o professor Chazin, a professora Esther e a professora Teresa Calvete. A professora Teresa Calvete, a formação dela foi na Bélgica. Então ela teve um papel assim, importante, mas nessa linha de um excelente conhecimento da obra do Ladrier, um excelente conhecimento da obra de Paul Ricoeur. Teve uma inserção no departamento um pouco turbulenta, mas teve uma inserção no departamento. E o professor Chazin e a Esther, eles trouxeram uma contribuição do marxismo numa angulação diferente da do Bicalho, e daqui eu, de uma maneira mais ou menos satisfatória, eu tentei dar.
Então foi uma compreensão do marxismo muito assim, pela mediação de Lukács, que eu me lembro que foi a grande contribuição que eles deram. Bom, gente, eu me lembro também, não posso... Eu tive um professor muito interessante, que é o professor Flávio Neves. O professor Flávio Neves era professor de psicologia, mas no departamento de filosofia. Ele era uma pessoa assim, com uma cultura, sobretudo uma cultura musical, uma cultura literária muito grande. Ele escrevia com frequência artigos em latim de jogos de futebol aqui em Belo Horizonte. E era uma pessoa teve a sua atuação lá no departamento e era uma pessoa muito ligada ao professor Veloso, da geração do professor Veloso. Basicamente é isso que eu acho que eu poderia falar. Muito obrigada.